Nós vamos respirar bem profundamente. Vamos sentir os guardiões a envolver todo o nosso lar com tochas, com espirais, fazendo toda a proteção. Vamos buscar a sintonia com Luiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio. E essa sintonia se expandindo cada vez mais, para que possamos entrelaçarmos as nossas auras e os nossos corações com todos os espíritos do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz, que estudam junto conosco, irmanados neste aprendizado. Que possamos expandir os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos ter essa tarde de muito aprendizado e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós faremos em somente quem olha para si e reconhece com honestidade A natureza de suas sensações, mesmo as mais indesejáveis, é capaz de entender o que realmente sente por aqueles que diz amar. Por trás de muitos impulsos afetivos, aparentemente enobrecedores, esconde-se antigas tendências de espezinhar com verniz. A gente já tinha parado para pensar nisso? Não. Porque assim, né? Parece que a gente tá Assim, policiando, está melhorando, né? auxiliando, mas no fundo a gente não está. A Com gente, tirania, né? a Está gente deve. elogiando, mas está. Tá. Está desenhando. como falou Jesus, porque ó, túmulos, parecem túmulos, né? Caiados por fora, branco por fora e com a imundície por dentro. É, Eu nunca tinha parado para pensar, gente, sinceramente. Se a gente tinha esse verniz aí. E devemos ter. Ele não está falando errado, tem. mas, Tem. né? Devemos ter. Mas nunca tinha parado. Chega a hora de olharmos dentro e domesticá-las. Nada é impuro na natureza. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é um desafio. Possuídos ainda por grilhões impiedosos de arrogância e narcisismo, com enorme facilidade descuidaremos da vigilância sobre essa compulsão em querer ser o maior. Com muita facilidade a gente deixa de prestar atenção, né? De vigiar os E aí nossos onde que a gente fala sentimentos. que no impulso o ego vence, né? Quando a gente vê, o ego está vencendo e a gente está sucumbindo naquele sentimento maior. Muitas pessoas Vocês chegam para a acham? gente, ai, como você está bem, mas por dentro ela não está pensando Não nisso. está pensando nada disso, é verdade. Não, é só o É que ela não verniz. termina a frase, né? Como você está bem acabado, né? Ela segura, né, o acabado. É verdade. Olha, e tem muito disso, É o hein? verniz, Lara. É o verniz, né? Ai, como as pessoas são muito sinceras comigo, elas sempre falam assim: nossa, como você tá gordinha, não? Como você está fortinha? Como todo mundo Não é vai todo mundo, foi embora, Quero crer velho. que não seja todo mundo que olha para a gente e fala, Foi embora. poxa, como você está bem, está sendo venenosa, né? Sincero, né? Não quero acreditar que sejam todos, né? Nossa, assim, é incrível, é incrível. As pessoas me olham da cabeça. Nossa, mas como você engordou, não? Como você conseguiu fazer isso? Agora, Eu nunca me esqueço. Eu estava na casa de pedra
E aí entrou uma assistida que acho que ficou uns 3, 4 anos, né, sem me ver. Ela olhou, ela falou assim: "Você tá grávida?" Filha da... Aí veio, colocou a mão na barriga, assim, eu falei Nossa, assim: "Não." Ela falou assim: "Não acredito. Você destruiu o seu olha, corpo." Mas bem, Caramba! essa não usou verniz, não. É isso que eu estava pensando, essa não tem verniz nenhum. Aí você, como tá trabalhando na reforma íntima, responde: mas você continua feia mesmo. que isso, sério? Essa foi boa, Essa foi boa do céu. essa Que valeu. isso, né, sério? Aí você vai lá e fica umas 3 semanas se penitenciando pelo Aí que ela não falou, né? volta mais. É verdade. Ou pelo menos vai pensar 2 vezes em falar alguma coisa semelhante para uma Nossa, pessoa, né? Mas assim, essa sinceridade das pessoas, assim, como é que você fala que é sincericídio? é sincericídio, né? Você É, vem, assim, sem saber, né? Você pensa em você, você tá falando, tá tudo certo, né? Tá emitindo uma vibração. E aí, assim, a gente tá dando um exemplo, vamos dizer, bobo, né? No sentido assim, magoa. Se você não estiver bem, magoa. Mas se você realmente estiver gordinha, você tem que se assumir e acabou. Agora, e as outras coisas, né? E as outras coisas, porque as pessoas falam. E elas emitem essas vibrações. Então, quando elas vêm nesse sincericídio, esse amor foi embora. A gente está trabalhando no ego. verdade. Hoje a gente fala com mais facilidade isso, né? Mais compreensão. Mas antigamente, todo mundo tirou os filtros e acha que pode falar o que bem entender. É, Poder pode. não deve, né? Não, Não não é deveria. legal, não é uma boa coisa. Deveria segurar no pensamento, não deveria nem emitir esse pensamento, Não ia nem pensar. O certo é né? quando a gente não pensar mais nada dessas coisas. É. Mas É. como diria Eurípides, acho que a gente está anos-luz, né? Mas vamos embora. Nossa, vamos embora. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, afiançou nosso guia e modelo. O servo de todos será aquele que consolidar em si mesmo a permanência e conexão com o self glorioso, de onde brotam os sentimentos de pacificação, desprendimento, serenidade e completude. É aquilo, né? Se a gente está com Deus, e esse self glorioso é quando a gente se liga a Ele plenamente, a gente vai ter tudo isso. Então a gente não vai ter esses sentimentos de olhar o outro. Por que eu preciso destruir o outro para ficar bem? Para ficar Porque não, melhor. é uma destruição da imagem. E por que eu destruo o outro para ficar bem? O que está me faltando? É. Por que não Não é o pode todo outro. mundo ficar bem? Por que não pode todo mundo ficar bem? Eu ficar bem, você, todo mundo, né? Mas aí é onde Por que eu bate o tenho que respeito. abaixar você para me levantar? Então, essa é a pergunta. Por que eu tenho que abaixar alguém para mim estar superior? Por que eu não É, posso andar lado a lado com essa pessoa? pois é. O que me afeta, né? O que É ela que me nada, afeta? né? Deve afetar, Verinha, porque se não fosse, se não afetasse, não mexeria, né? É aquilo que eu falei assim, não teria a necessidade, que nem, ó, deu o meu exemplo. Por que eu estar gordinha afetou a moça, É, por quê? Qual o problema? né? É, Era o problema, era é eu que estava verdade, é gorda, verdade. É, os quilos são meus. Eu acho que, eu acho que assim, o que passa pela cabeça da pessoa não deve ser o motivo da nossa procura. O importante é a gente saber por que o que ela falou para a gente afetou a gente. Porque não deveria. Se é verdade,
Eu preciso escutar para tomar uma Uma atitude. postura, né? E se não é verdade, deixa para lá. O presente é dela. Não, É, exatamente. mas a gente leva um susto, não é? A gente assusta, não está esperando que venha uma pessoa tão agradável assim. Mas a pergunta é, por que que assusta? Porque assusta, que a gente não espera? Não sei. Por que assusta? Mas porque aquilo afeta na gente, quem está se defendendo. A gente pega na autoestima. Toda vez que alguém faz alguma crítica a gente fica com medo de não ser mais aceito pela sociedade. Isso está no inconsciente. É, E aí o que acontece? Ah, não, mas eu vou me controlar para que não aconteça mais isso. A gente não pode esquecer, né, que o que está no inconsciente, ele toma a frente quando a gente reage por impulso, que é nesses momentos que a gente é pego de surpresa. É por isso que eu sempre falo, né? O controle é importante, mas a gente tem que mudar aquilo que faz a gente reagir daquele jeito, né? certo. No clima interior de ligação com as correntes superiores da vida, o servo alegra-se naturalmente com o êxito do próximo. Percebe a utilidade das ideias alheias. Cuida em respeitar os limites. Pondera sempre que pode para alcançar o melhor e distancia-se dos arroubos na paixão por cobranças que irritam e asfixiam. Aqui mesmo, Eurípides responde, né? A gente vai achar aquela ideia que vem do outro é muito boa, né? A gente vai conseguir compreender. Mas Quando... infelizmente, para a maioria das pessoas, ela não é boa porque não é minha. Aí a gente entra na disputa. É nesse momento que você vai falar ou fazer alguma coisa para diminuir Para a diminuir é o que a outra importância. pessoa falou, né? Vai pôr um defeito qualquer na ideia da pessoa. É isso aí. É, isso aí. É isso aí. Isso aí. Nesse coração ponderado e justo nasce a psicosfera da paz, que abre as portas para o entendimento. Quando todo mundo se entende, há esse entendimento. Há o quê? Se agrega, não se divide, se agrega. O servo de todos mantém vínculo com o mestre, enquanto o ego patrocina a loucura. O servo de todos mantenha-se atento em sintonia com as ordens maiores, que fluem ininterruptamente nas correntes da vida em instante equilíbrio. A mudança no sistema de relações nos ambientes redivivos da mensagem cristã constitui o apelo por concórdia, que verte do mais alto em direção à nossa sensibilidade. Disciplinar a compulsão pela importância pessoal, olhar sem subterfúgios para o nosso intenso desejo em brilhar perante os outros, são sentimentos inevitáveis. Nada mais natural depois de tanto tempo apegados a nós próprios. Negá-los, isso sim, constitui um obstáculo ao crescimento. Sede unânimes entre vós. Oi, Leda. Não, eu só ia completar. Se a gente nega, a gente que tem esses sentimentos, a gente não melhora eles, não procura, né, melhorar, aperfeiçoar, enfim. Ah, eu não tenho, então pronto, não tenho, não vou me preocupar com isso. E aí onde que vem o autoconhecimento, né? É isso que ele vem falando. Se conhece, conhece a ti mesmo, né? Para você ser um ser, para você servir, você necessita disso. Se conhecer a si próprio, né? Os seus sentimentos. Ele fala de você e não fala do outro. Sejam unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não gostamos de ser criticados. Repudiamos a possibilidade de que alguém seja mais querido do que nós mesmos. Há uma disputa, tá vendo? Sentimos injustiçados quando alguém nos corrige naquilo de que precisamos. Chegamos a nos alegrar com os tropeços alheios para nos fazermos mais fortes perante ao trem.
não conseguimos conter o impulso maledicente da língua para diminuir o brilho do outro. Raramente, nossa alegria com o êxito de alguém representa a consciência do bem pela obra do Cristo. Fazemo-nos indiferentes ante as habilidades que florescem nos companheiros de tarefa. Por que a gente tem esses sentimentos? A gente já parou para pensar? Que sentimento? Dessa disputa, Eu tenho né? um Porque aqui, não- ó, esse aqui. tudo- Eu não gosto de ser criticado e me sinto injustiçado quando alguém me corrige naquilo que eu preciso fazer, né? Esses dois, claramente, eu não preciso nem pensar. Não me olha com Mas essa cara aí. tá, o porquê que você... Hein? Você já Hã? parou para pensar o porquê que você sente isso? Eu não gosto de ser criticada? Uhum. Eu acho que é por teimosia, né? E vai entrar uma outra coisa. Teimosa, né? Eu não aceito Pelo crítica. ego, Provavelmente, pelo né? ego, pelo orgulho, né? Entra a Pelo ego, vaidade pelo aí. orgulho. É, vaidade, né? É porque assim, a gente está na Terra e todos nós erramos, É verdade. todos. Tem dia que erra Mas mais. graças a Deus vocês erram bem mais do que eu. É É o verdade. pensamento que a gente tem, o outro. Olha, O outro é eu completamente sou errado, imperfeito, né? A mas graças a gente, Deus os outros é. são mais imperfeitos que eu. Pois é. Tô feliz, né? Nossa, É. Né? eu sou ruindinho, mas os outros são muito Nossa. piores, né? Mas é uma verdade. Então, A gente sempre sabe que tem alguém um pouquinho pior que a gente. Aí dá um certo consolozinho, né? É. E os que são melhores a gente começa a achar um monte de defeito para que eles fiquem pelo menos iguais a nós, né? mas então, por que esse sentimento que nós temos? Competição. Sei A gente lá. foi criado para competir, gente, não é verdade? É. Para ser sempre o melhor, né? Isso. Mas na doutrina, né? Não na doutrina, no cristianismo, não tem isso, não tem como ser melhor. Todo mundo tem que andar um do lado do outro. Verdade? Isso é o que Isso está é escrito. inerente do É o que o pessoal ser humano. faz. A gente aprende por exemplos, né? Aí você vê lá o padre, vamos na igreja católica, quer ser o bispo. O bispo quer ser o papa. É competição, é sempre querendo ser melhor. Ser melhor, ser mais alto. Você vê na casa Acho que espírita, tem que provar para nós ou mesmos a que casa nós está fechando porque não tem presidente, diretor nenhum, ou então é aquela briga para ser o presidente da Todo casa. mundo quer ser. É. Todo mundo quer ser o presidente. É. Verdade. É verdade. Fazer o quê, né? Não, Pronto. mas crítica é uma coisa muito chata. Você faz a coisa com tanto carinho, com tanta dedicação, arruma tudo bonitinho. Ai, que lindo que eu fiz. Chega uma pessoa para criticar. Ah, não dá. Não gosto. Não gosto. Não... Vista dela, Leda. Mas porque tem que ser, né? A pessoa tem que saber falar as coisas. Não é verdade? Tem que saber Aí tudo bem. colocar. Não é que eu sou a perfeita e não faço nada errado. Não é isso. Eu acho ruim quando a pessoa critica assim, sabe? Que não pensa no sentimento da pessoa, não pensa em nada, vai logo já descarregando tudo. Mas Isso que eu então, acho que não. eu vejo que Eu não assim, gosto quando fazem isso comigo. O que é crítica construtiva? Não tem. Crítica construtiva é aquela que a pessoa explica, pondera, entendeu? Olha, isso aqui ficou muito legal, né? Mas olha, às Poderia vezes eu fiz coisa igual essa daqui e fiz dessa forma que eu acho que vai sair melhor. Mas mesmo assim a gente não vai aceitar. eu acho que tudo bem, vai muito da entonação, de como que se faz, né? Mas às vezes a pessoa está tentando ajudar, né? Se ela trouxer uma boa entonação. E aí sim.
O problema é com a gente mesmo, É, porque a gente olha e fala assim, não, 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 não. é. A gente Mas entra no o problema milindre. o problema é comigo mesmo, eu que não gosto. A outra pessoa é a outra pessoa, né? Eu tenho que dar o tom, como diz o Sérgio, né? É isso É, mesmo. Você quer ler o restante? O Onde que você está? milindre? O milindre azorraga-nos quando uma decisão é tomada sem nossa participação. Olha só, hein? A inveja assalta-nos impiedosamente quando alguém produz algo mais criativo e valoroso que nós. Adotamos a teimosia quando não queremos seguir as recomendações que não concordamos. Disputamos cargos e títulos como se, à luz da boa nova, isso fosse privilégio e indício de espiritualização. A presunção entorpece-nos, a ponto de acreditarmos ter todas as respostas para a vida alheia. Invadimos o mundo íntimo das pessoas como se tivéssemos um alvará de quebra dos limites, somente por acreditarmos bons o suficiente para entender o que se passa por dentro do coração alheio. Isso é verdade, né? é. A gente costuma dar muito palpite na vida dos outros como se a gente soubesse exatamente o que aquela pessoa está passando ou está sentindo, né? Por E quem é que presunção, né? consegue isso? A gente presume que aquela pessoa precisa de tal coisa e a gente já vai lá, olha, então faz assim, faz assado. Não. Sabe qual E é a a pior? gente, e a gente também é arrogante, né? É, assim, sabe qual é a pior coisa? Quando uma pessoa tá num grupo e ela resolve se expor. Ela só quer falar, gente. Ela só quer falar, porque ela vai estar se ouvindo, ela já vai melhorando. E aí vem aquele bombardeio. Por que que você não faz isso? Por que você não faz aquilo, aquilo outro? Aquilo não sei mais o quê, que não sei mais o quê, que não sei mais o quê. Não, mas você é um guerreiro. Não, que você tem força. Para quem está passando por um momento difícil, é a pior coisa que tem. Significa que até agora ela não teve, né? Porque se alguém precisa falar para ela que ela tem, É. não é isso? Ai, olha, gente, eu falo assim, não me chama de guerreira, pelo amor de Deus, eu já guerrilhei muito em outras encarnações. Gente, Guerreira, não. eu fui cruzado, gente, eu fui uma cruzada. Olha, Eu fui um cruzado. Imagina, quando eu falo assim pra ele, você é guerreira. Ah, eu falo assim, ai meu Deus, tô voltando lá atrás, né? Eu não tenho que ter vergonha do que eu fiz, não. Eu tenho aceitação, mas assim, pelo amor de Deus, não me chama de guerreira. É uma crítica que você não aceita. Pra mim, a pessoa não tá, na cabeça dela, ela não tá fazendo uma crítica. Ela está fazendo um fazendo elogio. um elogio. Vamos pra guerra. É o quê? Mas Eu você falo encara assim. como uma crítica, é. Não gosta? Mas qualquer adjetivo que não seja positivo que você usa é crítica. Porque, Leda, eu não vejo, ó, eu não vejo o Não é câncer, verdade? mas é mesmo, eu falei assim, eu não vejo o câncer como uma guerra. Eu vejo Não. o câncer como um aprendizado. Ele me aprende, eu aprendo com ele. E aí, assim, não que eu tô abraçada com ele, mas se eu for guerrilhar, eu vou destruir meu corpo. É. E se eu aprender a lidar com ele, eu curo as minhas células. Mas se eu for conversar com as pessoas, todo mundo que escreve assim, você é uma guerreira, e eu só me vejo lá de novo, em cima do cavalo, com a minha espada, eu falo assim, Jesus amado, né? Eu falei assim, aí eu vou ter que explicar, eu falei assim, desisto, passa, vamos Isso. trabalhar minha cabeça, sabe por quê? Mas eu falei assim, são esse tipo de coisa que, assim, são crenças, que as pessoas acham assim, você tem que guerrilhar. Não tem que guerrilhar. Assim como você também tem uma crença de que a pessoa falando isso está dizendo que você é uma pessoa que vai sair matando Deus e todo mundo. É É. minha crença, mas assim, o que eu vejo, que assim, isso daí, assim, eu não fico magoada com a pessoa. Isso daí eu não fico. Porque eu vejo que é a crença que ela tem, é a forma que ela tem de me falar assim, Ela ai, tem que vamos dizer que embora, você. bora, bora. É, é verdade. A gente tem que aprender com o câncer. É, que nem quando falou assim Digo pra você, isso como é que porque é? eu dei completamente uma mudança muito grande na minha vida, né? E ainda estava em tratamento. Por isso que eu digo isso, a gente tem que aprender. E agora eu acho que eu estou muito melhor do que eu estava. Então, é isso.
Elegemos modelos de condutas, estabelecendo rótulos com os quais expedimos juízos da suposta verdade sobre o comportamento de nossos amigos. Olhemos com mais carinho esses sentimentos sem cobrar tributos morais. Essa é a mais cristalina verdade sobre nós mesmos, da qual não devemos nos envergonhar. Se alguma razão há para nos envergonharmos, é de não fazermos nada para transformar a natureza egocêntrica sob a qual ainda nos encontramos escravizados. Nos lances conflituosos da vida interpessoal, os percalços não se encontram fora, mas dentro de nós próprios. Essa gama de reflexos do terreno de nossos sentimentos responde pelas decepções e perdas amorosas. Quem, então, há de o homem responsabilizar por todas as lições, senão a si mesmos? O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Tem mais, né? Tem gente que vai falar que vai culpar o outro também disso daí, né? Jesus nos aceita em sua obra como somos. Entre nós, porém, graçam disputas enfermiças e desgastantes para aferir quem é o maior. A relação... As relações. Só nisso daqui. A gente não pode esquecer que quando Jesus veio aqui na Terra, ele saiu em busca de pessoas que pudessem divulgar o seu evangelho, que eram informações, conhecimentos que estavam além do entendimento da pessoa de um modo geral que vivia naquela época. Mas quem que ele escolheu para ser esses divulgadores? Pessoas que eram humildes, pessoas que não tinham cultura muitas vezes, né? Acho que o que tinha mais cultura era Lucas, que era médico, né? Mas também Mas ele não viveu conviveu com Jesus, né? Então, por que será que a gente faz escolha de quem vai fazer isso ou quem vai fazer aquilo, né? Por que se Jesus que veio aqui nos trazer uma mensagem, ele não ficava julgando se a pessoa era isso, era aquilo, aceitou inclusive Judas, que tinha uma personalidade que levou a fazer o que fez, né? Por que a gente fica então escolhendo quem é que faz isso, quem é que faz aquilo, né? Por isso que ele fala, né? Que ele quiser servir, vai e sirva, né? Vai, pega e trabalha. Não tem... As relações são perturbadas pela sutileza do orgulho, criando gládios intermináveis que entorpecem os raciocínios, minam as forças morais e convidam à obsessão. Vamos parar por aqui? Porque aqui, assim, é bem interessante o que ele está falando, porque ele está tentando abrir os corações de todos os dirigentes, né? No sentido assim, ó, há dificuldade de relacionamento, mas essa dificuldade, ela está aqui por quê? Por causa dos seus pensamentos, da sua forma de agir, de sentir, principalmente, né? A partir do momento que nem assim, eu dei o meu exemplo. Se uma pessoa fala uma coisa para mim e eu não consigo trabalhar, o problema não está na pessoa, o problema está nos meus sentimentos. Então, se eu quiser ter um convívio positivo, eu necessito trabalhar esses sentimentos para que essa convivência venha. Eu não posso chegar e falar assim, não, o problema é da Joaninha, foi ela que falou. E muitas vezes em grupo a gente vai dar essa terceirizada. A pessoa não podia falar. A pessoa pode tudo. Agora eu vou
precisar trabalhar esse sentimento. Mas eu acho que aqui o que ele está fazendo é uma coisa um pouco diferente. Ele está falando o seguinte: olha como são os relacionamentos entre as pessoas. Disputa de poder, críticas, esse tipo de coisa. Faça diferente. Seja diferente. Não está falando como que a gente reage por aquilo que os outros falam para nós, mas como que a gente deve agir com os outros. É isso que eu estou entendendo, né? Eu entendi também dessa forma. É, mas na realidade o que ele está querendo trazer aqui é mudança de atitude para com relação ao próximo. De comportamento. Naquilo que você, na forma que você vai conviver com o próximo. Então, eu vejo assim, eu concordo com isso, mas se você não convive e não aprende a lidar com isso, você não vai conseguir fazer isso. Dessa forma como você está falando. Como assim? Você diz assim, ó, transforme a sua convivência com o próximo. Se eu escuto do próximo e eu não trabalho esse sentimento comigo, eu não consigo fazer essa segunda parte. Eu tenho que iniciar uma primeira para depois eu fazer essa segunda. Não, tá certo. Primeiro trabalhar você para depois trabalhar fora, né? Porque senão você sempre vai estar trabalhando fora. E o dentro, aquilo, o sentimento vai ficando. E quando você explodir, não vai ser legal. Porque você vai chegar uma hora que você vai perder as estribeiras e aquilo que você acha que fez, você não fez. Que o a teu gente não dever pode de trabalhar o próximo, né? A gente tem que trabalhar a gente. Não. Como é que a gente vai trabalhar o outro? Tem que trabalhar Então, a gente. né? Então às Pra ficar vezes, melhor. é, Para não se ofender tanto, para não se magoar tanto também, não é? vamos, Bom, nós paramos na tarefa cristã existem trabalhos de variadas envergaduras. como só tem uma página, vamos se preparar no tempo da maioridade, a gente já voltando a estudar e só colocando as coisas que a chamam a gente atenção. que chamam a atenção, tá bom?